pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. E hoje aqui no canal Geo Explica com o Thiago Hernandes, o seu canal de Geografia e Atualidades no YouTube, gravando aqui a nossa primeira videoaula no segundo ano MTech Informática e Tech Assis. Fazendo aqui uma explicação sobre um tema super atual que também está conectado ao conteúdo programático dessa semana, né? A pergunta é: por que os combustíveis estão tão caros? Esse é um tema que mescla muitas vezes, né, discussões tanto no âmbito econômico como também no âmbito político. Mas uma coisa é certa: toda vez que o preço dos combustíveis ou os preços dos combustíveis sofrem qualquer tipo de alteração, seja para cima, seja alterações para baixo, a vida das pessoas, ela é o quê? Diretamente influenciada. Por quê? Porque em todas as nossas atividades econômicas, produtivas e existenciais, direta e ou indiretamente, a energia, matrizes energéticas, elas estão envolvidas. E nesse caso, eu estarei focando a aula de hoje na questão dos combustíveis veiculares, certo? Então poderíamos falar muito sobre a questão do gás, poderíamos falar muito sobre a questão da energia elétrica, certo? Mas eu vou estar focando aqui nas questões dos combustíveis veiculares: etanol, óleo diesel, gasolina, como também o gás natural, que é uma realidade aí em várias cidades no Brasil. Vamos lá então. Bom, por que então nós estamos pagando tão caro ao abastecer os nossos veículos? O primeiro ponto é que nós temos que entender é que o petróleo, como também os seus derivados, são commodities cotadas em dólar. Ou seja, apesar de pagarmos em real no posto na hora que estamos abastecendo, a moeda de referência no comércio internacional, e esta mesma regra se aplica dentro do mercado brasileiro, é o dólar. Então, nós somos o quê? Diretamente reféns da questão cambial, da relação dólar-real, certo? Primeiro ponto é esse. O segundo ponto é que, nesse momento, nós estamos vivendo o quê? Um período em que o real ele está em uma cotação muito desfavorável em relação ao dólar. Ou seja, precisamos de uma quantia cada vez maior para a obtenção que da mesma equivalência em dólar. Por um exemplo, nessa semana que se finda, vamos ver hoje, né, segunda-feira, dia 27 de setembro de 2001, como que o mercado financeiro vai se comportar, mas até a semana passada nós estávamos vivendo o quê? Um período de ascensão da cotação do dólar em relação ao real, chegando a casa superior aos R$ 5,30 para cada dólar, certo? Se esta tendência de alta continuar, nós vamos precisar o quê? Cada vez mais uma quantia maior em reais para obter um dólar, tá? Mas o que isso tem a ver com o preço dos combustíveis? Lembra que eu acabei de dizer? O combustível, no caso, o petróleo, gasolina, o etanol e o gás natural, eles são commodities que têm o dólar como moeda de referência. Então, se adquirir dólar demanda mais reais, logo o preço nas bombas também vão ser o quê? Influenciados por esta questão cambial. Mas, poxa, só isso? Não, nós temos muito mais fatores. Por isso que é necessário fazermos essas explicações, para que as pessoas passem a ter um pouco mais de atenção na hora de se posicionar. Entender que a composição do preço de qualquer produto vai ser o resultado da interação de diversos fatores. Não é só por conta do A ou do B, disso ou daquilo, mas sim da interação de vários fatores. O próximo ponto, a política de preços da Petrobras, certo? Há alguns anos, a Petrobras, que é uma empresa estatal de capital misto, tá? Ela passou a estabelecer o quê? A seguinte política: mesmo o petróleo extraído e refinado no Brasil, certo? Mesmo o petróleo extraído e refinado no Brasil,
vai seguir o quê? O parâmetro da cotação internacional do petróleo. Então, se o petróleo internacional subir, automaticamente o preço do barril do petróleo no mercado interno, mesmo sendo extraído aqui dentro, como vocês sabem, o Brasil ele é um grande explorador e exportador de petróleo, diga-se de passagem, nós vamos o quê? Seguir essa política externa. Ou seja, hoje a Petrobras, apesar de ser uma empresa estatal, ela basicamente age no mercado seguindo as leis do mercado, ou seja, o comportamento de uma empresa privada, certo? Lembrando que ela é uma estatal de capital misto, tem o controle acionário do Poder Público Federal, porém ações negociadas nas bolsas de valores, tudo bem? Um outro detalhe, pessoal, ligado à questão da política de preços e à questão do câmbio, é que o Brasil, como eu acabei de citar, mesmo sendo um exportador de petróleo, ele ainda importa o quê? Uma parte da gasolina e do óleo diesel consumido, como também do querosene de aviação. Mas, coxa, como um país que exporta petróleo, importa derivados do petróleo? Não é estranho? Não é incoerente? E é mesmo, tá? Mas por que que isso acontece? Porque a quantidade de refinarias de petróleo existentes no Brasil não tem capacidade operacional instalada para refinar o quê? A quantidade de petróleo necessário para atender o mercado interno. Logo, exportamos petróleo na forma de matéria bruta, na forma de matéria-prima, sem valor agregado, e importamos o quê? Os seus derivados industrializados com valor agregado e, detalhe, refém de questões cambiais. Vejam vocês o quão complexo é isso. Além disso, impostos elevados. Gente, o Brasil é um dos países que tem uma das maiores taxas, uma das maiores cargas tributárias do mundo. Hoje, o PIB do Brasil, cerca de 36% dele resume-se à carga tributária. E o pior é que, além de pagarmos muito imposto, recebemos o quê? Muitas vezes, uma quantidade / qualidade de serviços públicos com qualidade aquém, ou seja, abaixo, inferior daquilo que é entendido como ideal, que faz minimamente correlação ao tanto de impostos que nós pagamos, certo? Hoje, quando você vai abastecer o seu veículo em qualquer posto de combustível, além do preço do combustível que o dono do posto comprou, além da margem de lucro, além de todos os custos de transporte, até o produto chegar ali, você vai pagar também o quê? 2 tipos de impostos. Impostos federal e impostos estadual, certo? E como resultado de tudo isso, o imposto federal, ele é o quê? Padrão no país inteiro. Entretanto, os impostos estaduais, cada governo ele vai ter o quê? O seu próprio parâmetro. Mas, via de regra, só para vocês terem uma noção, os impostos estaduais variam de combustível para combustível, de estado para estado. Mas temos casos em que representam quase 1/3 do preço do combustível. Quase 1/3. Impostos. Como que nós vamos conseguir, né, ter aí um combustível economicamente mais acessível? Não sou ingênuo em defender a ideia de tributação zero, mas eu sou o defensor de uma tributação justa, uma tributação que faça o quê? Sentido. O problema é que muitas vezes no Brasil, quando as contas públicas não fecham, ao invés de cortarem os gastos, faz-se o quê? Revisões de arrecadação. Nas nossas casas, quando as contas não fecham, o que a gente tem que fazer? Eu vou aumentar o meu salário? Eu tenho essa autonomia? Não. Eu tenho que cortar custo. Comprar menos roupa, passear menos, não é? Comer menos lanche, cada um na sua dinâmica. Agora, no poder público, muitas vezes, essa liçãozinha de casa básica não é executada como deveria ser, né? E aqui eu quero deixar claro que eu não estou entrando no mérito de questões partidárias, nem nomenclatura A, B, C, D ou E.
mas é uma questão estrutural que há muito tempo se arrasta aqui no Brasil, tá? Um outro ponto que contribui muito, né, para os altos custos dos combustíveis é o sistema de transporte utilizado. O Brasil é um país de dimensões continentais. E vocês sabem que o sistema ferroviário e o hidroviário são os mais viáveis economicamente, sobretudo para países com as nossas dimensões. Porém, na antítese da lógica, o Brasil ele vem, sobretudo desde os anos 50, priorizando quem? O sistema rodoviário, em detrimento do hidroviário e do ferroviário. Ou seja, assentamos a nossa estrutura de transporte, pessoas e cargas, no modal mais caro e mais poluente que existe. Acima dele, só o aeroviário, que daí não é viável para o transporte de combustíveis, né? Então, por conta de termos a base no transporte rodoviário, o consumo de óleo diesel, o consumo de gasolina é muito alto nesses deslocamentos em longas distâncias. Não só de pessoas e mercadorias, mas também no transporte do próprio combustível. Quando um caminhão carrega numa distribuidora e vai andar ali 100, 200, 300, 500, 700 quilômetros ou mais, levando combustível para os pontos de revenda. E tudo isso, além dos gastos de combustíveis que o próprio caminhoneiro que transporta combustível tem que pagar, nós ainda temos o quê? Também hospedágios que encarecem absurdamente o deslocamento, certo? E ainda, para a gente finalizar, nós temos o quê? Muitas vezes, não estou dizendo sempre, mas muitas vezes, a própria questão dos preços, do lucro abusivo, que alguns donos de postos de combustíveis acabam que também praticando, colocando uma margem muito alta. Enfim, gente, essa é uma questão muito complexa, né? Uma questão polêmica, mas ao mesmo tempo uma questão atual e que vocês aí precisam ter pelo menos em mente os principais pilares que juntos vão exercer o quê? Influência sobre o preço dos combustíveis. Tudo bem? Espero que tenham gostado. Um super beijo e até uma próxima. Geo Explica, o seu canal de Geografia e Atualidades no YouTube.